Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá amigos, tudo bem? Esperamos que sim, porque afinal de contas estamos vivendo um tempo diferente para a nossa vida, para a nossa convivência, com a nossa família, com a nossa sociedade. Por isso nós continuamos aqui no nosso programa abordando aspectos relacionados ao coronavírus que tem se espalhado aí pelo mundo afora. E nós, como fazemos parte desse mundo, também estamos sendo atingidos nesse momento. Por isso, no programa de hoje, nós convidamos o Dr. Leandro Gritti, pneumologista, professor do curso de medicina da URI também, para que nos esclareça e nos dê mais informações a respeito desta pandemia que estamos vivendo nesse momento. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. É uma satisfação é um prazer estar aqui conosco, porque afinal de contas a sua opinião, a sua palavra nesse momento, acho que vai ser de bem recebida aí por nós e por nossos telespectadores. Em primeiro lugar, estamos chegando aos 60 dias de isolamento social. Fizemos o nosso tema de casa até algum momento. Devemos estreitar mais esse isolamento social ou está bom assim? Eu acho que nunca tá bom o suficiente, né? Partimos desse pressuposto. Eu creio que, em função da movimentação do vírus, claro, né? Nós começamos o isolamento social numa época boa, né? Antes que a doença circulasse livremente na cidade, enfim, na região. Então, eu acho que o início foi bem feito, né? Hoje nós percebemos uma volta que creio que é exagerada, que um nível de isolamento baixo. Tá? Um nível de isolamento baixo. Eu acho que está na hora de nós reforçarmos esses cuidados. Tá? Sei que existe sempre a pressão, existe a questão econômica, o trabalho, a produção, mas não é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Que nós tratamos com uma situação de economizar vidas, né, e não dinheiro, né? O que acontece? A única forma que nós temos nesse momento efetiva de controle da doença não é medicamento, é o distanciamento social. Tá? É o distanciamento social. Então é a única forma que nós temos de impedir que um grande número de pessoas adoeça muito tempo e todo o sistema entre em colapso. E aí você tem uma série de outros prejuízos de vida, de economia, né, a falência do sistema de saúde pela impossibilidade de atender a todos os pacientes. Então, a minha impressão, olhando para a nossa cidade, é que inicialmente sim, tivemos uma boa adesão. Agora nós estamos relaxando e corremos o risco de ter um número muito maior de casos. Tá? Assim como São Paulo, por exemplo, estão extremamente preocupados que se eles não conseguirem, por exemplo, aumentar esse isolamento acima de 50%, eles preveem uma insuficiência do sistema até o final do mês. Então é claro que essa realidade que acontece lá, a gente tem uma projeção para cá, né, proporcional à população, mas também proporcional aos recursos, né? Mas o interior também está sendo, é o caso de Passo Fundo, Lajeado e outros municípios, até alguns municípios da Serra também, que estão apresentando mais casos do que o esperado. E a chegada do inverno pode comprometer isso? Sim, nós temos, por exemplo, Marau, Passo Fundo, Lajeado, que tem um índice por 100 mil habitantes muito maior que Porto Alegre. É muito maior que Porto Alegre. Então, nós estamos próximos de Passo Fundo, então mais cuidado ainda. E o intercâmbio da região é muito grande, muito né? Grande. Seja comercial, seja de saúde, seja de lazer. Então, essa é uma divisa que não existe, né? Na verdade. O vírus não vai respeitar fronteiras, ele não respeita limite entre municípios, né? Nós temos casos aqui em Erechim, nós temos municípios tão pequenos quanto o Marcelino, quanto o Três Arroios, quanto Carlos Gomes,
com casos, né? Floriano Peixoto, se não me engano. Floriano. Então são municípios pequenos que têm. Isso mostra que o vírus ele permeia, né? Ele se desloca. Aonde nós formos, ele vai, né? Então a região toda é muito integrada, né? As pessoas dos vários municípios trabalham em outros municípios, seja de forma regular, seja de forma intermitente. Então isso faz a disseminação. Então de que forma eu acho assim, o que é essencial se continue da forma possível, né? E o que não é essencial deve interromper. Alguma recomendação especial, especialmente aos, eu diria idosos, mas o vírus tem pego em todas as faixas etárias, né? Então, esse afastamento social, acho que é a forma ideal neste momento, ainda por um bom período, né, doutor? Sim. Nesse momento, nós não temos nenhum tratamento curativo, né, nenhum tratamento efetivo que nos dê alguma segurança em relação ao tratamento do coronavírus, né? Então, nós temos os tratamentos de suporte, né? O que você precisa, oxigênio, UTI, respirador, enfim, e o tratamento das várias complicações possíveis. Tá? Mas nós não temos um tratamento específico para o vírus ou uma vacina preventiva. Então, a nossa única ferramenta é o distanciamento. É o distanciamento, né? Não funciona? Funciona. É claro que ele funciona, né? A gente pode fazer uma comparação simples, né? Se um está numa casa, outro está na outra, não vai acontecer. É claro que o isolamento ele não consegue ser 100%. Óbvio, né? Você tem atividades que precisam continuar. A própria atividade médica, né? Ela precisa ser continuada. E eu volto para casa, né? Então, o que muda quando se faz o distanciamento? Você diminui muito o contágio comunitário, né? Você diminui muito o contágio comunitário e isso é o que se pretende para reduzir o número de casos, mas, obviamente, você aumenta o número de casos de transmissão intradomiciliar. Né? Porque, por maior que seja a sua casa, você tem um convívio doméstico, né? Você tosse, você come, você bebe, você vai ao banheiro, enfim, existe um risco de contaminação maior do ambiente. Então, isso é fato. Né? Aumenta o risco de transmissão, aumenta proporcionalmente a transmissão intradomiciliar, porque um indivíduo contaminado fica mais tempo dentro de casa em contato com os seus familiares. Mas a transmissão comunitária se reduz, então o número de casos se reduz. E isso vale para todos, para os idosos, enfim, porque eles, em função da idade, de outras doenças crônicas, têm um risco maior de morte. Mas os jovens também adoecem e morrem, né? Nós temos vários casos mais graves, né? Sim. Por que isso? Nós não sabemos, na verdade, o porquê que a resposta de um indivíduo é tão grave em relação ao outro. Né? A gente sabe assim que, claro, como regra geral, crianças e adultos jovens complicam menos, sobrevivem mais. Sim, claro. Mas nós não sabemos o porquê que entre dois jovens, né, a resposta inflamatória ao vírus é completamente diferente. Se isso é o acaso, se isso é alguma característica individual, né? Acreditamos que seja a resposta imune individual, né? A resposta pró-inflamatória que cada indivíduo tem em relação ao vírus. Assim como as pessoas que pegam o vírus e não se manifestam. Sim, sim. É porque as pessoas têm mais resistência? Como todas as doenças infecciosas, como a tuberculose, enfim, você adquire o agente causador numa proporção que varia dependente da virulência ou da capacidade de causar doença desse agente, você desenvolve doença. Nós temos em torno, se estima que até 20% da população seja assintomática. Ou seja, eu me contamino com o vírus, não desenvolvo sintomas e, portanto, eu viro um transportador dele, né? Uma grande parte que tem sintomas leves a moderados e uma outra parte de doentes muito graves. Existem sim, então, pacientes que têm só uma obstrução nasal, uma irritação de garganta, que em outros momentos passaria despercebido como uma faringite de outro vírus comum, né?
Por isso a importância do uso da máscara, né, doutor? Por isso a importância do uso da máscara. Para todos, Para todos. não só os idosos ou as crianças. Em crianças sempre é mais complicado usar máscara, mas os jovens principalmente, esses que podem ser os maiores disseminadores, esses sim deveriam usar. Deveriam usar. Para não se contaminar e não contaminar os outros. O uso da máscara para a população geral tem uma função muito maior de proteção do teu vizinho, do teu amigo, do outro, né? Por quê? O comportamento do vírus, ele hoje se tem informação que ele começa a ser transmitido 2, 3 dias antes de você desenvolver sintomas. Então, se você está contaminado, por exemplo, você já tem o potencial de transmissão da doença 2 a 3 dias antes de que surjam os primeiros sintomas. Se você apresentar os sintomas, né? Alguns não apresentam sintomas ou outros apresentam sintomas tão leves que podem ser confundidos com outra situação. Foi o caso do prefeito de Venâncio Aires, se não me engano, que ele apenas teve uma dor no rim e se apresentou no médico e tinha coronavírus. É uma dor muscular lombar, né? Os quadros virais podem dar dores musculares, especialmente dor lombar. Né? Isso pode acontecer, sim. Então, a máscara, ela é fundamental para evitar que eu transmita. Né? Ela protege, sim, mas ela protege a entrada do vírus pela boca. Né? Ela não protege pelo nariz, né? Mas ela não protege a entrada pelo olho. Né? Ela não me protege que eu me contamine numa superfície e depois roa a unha, né? Põe o dedo no nariz, coce o olho. Né? Então, a máscara para uso especialmente da população geral, ela tem uma função principal de evitar a disseminação das pessoas que estão doentes, assintomáticas e antes de desenvolver os sintomas. Então é muito importante, sim, ela ajuda a proteger, reduz a circulação do vírus. Quando eu tusso nesse ambiente, né, não chega até aí que nós estamos a 2 metros, né? Mas eu contamino essa superfície. Se eu estou de máscara, eu não contamino essa superfície. Ou se houver uma contaminação, né, com uma máscara de pano, por exemplo, que alguma coisa passa, ela é menor. A quantidade de vírus aqui é menor, então eu espalharei aqui. Então, se alguém chega e coloca a mão nesse canto, então a máscara é bem importante para isso, para reduzir a circulação, a quantidade de vírus circulante. Falando nisso, doutor, as pessoas estão usando os mais diferentes tipos de máscara. Existe um modelo ideal, um tecido ideal para isso? Sim. Porque às vezes eu posso estar usando uma máscara que não é ideal. Daqui a pouco eu estou também, não estou devidamente protegido e nem protegendo os outros. Existem assim, o ideal são as máscaras cirúrgicas e N95, porque que é o tecido não tecido, né? Existe uma diferença entre o tecido que é tecido em tear, né? E o tecido não tecido, porque ele é um tipo de tecido, mas não é sobre o método do tear. Quando você faz o tear, você tem uma distribuição uniforme e regular das fibras, né? Então você tem um espaçamento grande entre essas fibras e cria canais praticamente, né, de fluxo de ar. O tecido não tecido são fibras sintéticas, geralmente polipropileno, que são de modo aleatório. Então elas são entrecruzadas. Bom, esse é um fator. A outra coisa é a seguinte: as partículas virais são medidas em nanômetros ou angstroms, né? É uma medida muito pequena. Que para que eu tenha uma barreira, um tecido, né, que impeça a passagem de uma partícula tão pequena, esse tecido vai necessitar ser tão fechado que eu não consigo respirar. Né? Vira quase um saco plástico, né? Porque ele precisa estar com as fibras muito próximas para impedir a passagem do vírus. Como se resolve isso? Com o TNT, ele existe um espaçamento, obviamente, maior entre as fibras, e existe o que se chama de tratamento eletrostático. Você coloca na superfície desse tecido uma carga elétrica. Tá? Então, essa trama irregular, mais a carga elétrica, né, esse tratamento eletrostático na superfície da máscara, faz com que as partículas sejam atraídas para a fibra e fiquem retidas na fibra. Então, por isso que uma máscara de TNT, seja cirúrgica, seja N95, ela é bem mais eficiente que uma máscara de pano, pelo
traçado aleatório e pelo tratamento eletrostático. Então, elas são mais eficientes? Sim, são. A máscara em si só protege tudo? Não, porque ela me protege nariz e boca, não protege os olhos, né? E não protege as minhas mãos de me contaminar e trazer. Por isso, a necessidade do álcool gel está próximo a todo momento. A todo momento. Então, assim, o uso da máscara não dispensa os cuidados de higiene das mãos e o fato de não levar o rosto enquanto estivermos na rua, sem antes lavar as mãos. Então, assim, usar a máscara não significa que nós podemos relaxar nos outros cuidados de higiene, no distanciamento, né, 1,5 m, 2 metros, e na higiene das mãos. Tá? Mas ela funciona, né? Funciona. Uma outra coisa que a gente vê são máscaras N95 com um botãozinho plástico. Exato, isso. Aquilo é um ventilador, né, uma válvula. Aquela é uma válvula que foi criada para conforto do uso da máscara. Então, aquela máscara não é ideal. Não é o ideal por quê? Eu já tenho visto muitas. Pela falta das outras, né, as pessoas acabam usando. O que acontece? Ela foi feita, essa válvula, para reduzir a umidade que fica dentro da máscara com a nossa respiração. Então, quando eu respiro, a máscara estando bem vedada, essa válvula fecha, não permitindo que o ar entre por ela, né? Entra pela máscara onde é filtrado. Mas quando eu solto o ar, essa válvula abre. Então o ar da minha respiração sai da máscara. Qual é o problema? Se eu estou doente e uso uma máscara com esse tipo de válvula, eu não estou protegendo o ambiente porque o ar vai sair. Então é uma máscara que não é adequada, principalmente para uso em ambientes hospitalares, né? Mas o senhor está falando de ambiente hospitalar, mas se eu saio na rua, se eu vou ao supermercado, se eu vou à padaria, se eu vou à farmácia, eu tenho que usar máscara. E se eu vou fazer a minha caminhada? Também. E escolher horários de preferência sem outras pessoas por perto. Porque a conversa com amigos deixa para outro dia. Tá? O que acontece? Quando eu estou falando, a velocidade do ar é uma. Então eu falando aqui, eu crio uma área de aqui, meio metro, 1 metro, em que essas gotículas se dispersam. Quando eu corro, a minha ventilação é muito mais alta. Né? Então eu provavelmente espaço de contaminação. Amplio. E outra, se eu estou correndo aqui e alguém vem correndo aqui, a chance de contaminação é maior. Né? Então, existem assim várias demonstrações da capacidade de se espalhar do vírus. Então, se você está caminhando perto de uma pessoa, distância de 4 metros. Se você vai correr, essa distância deve ser aumentada. Porque se eu estou respirando e tossindo aqui, por alguns segundos, isso fica em suspensão. Então, dá tempo de alguém chegar e inalar essas partículas. Né? Cuidados redobrados ainda mais nas academias. Academias, espaços confinados, como o elevador, por exemplo. O elevador é um ambiente extremamente restrito, em que se você tossir ali dentro, você contamina a parede, né? Você deixa por algum tempo isso em suspensão e eles não têm ventilação via de regra, só quando abre a porta. Então, os elevadores são um local de risco potencial muito grande em função do confinamento, né? Ao entrar num elevador, a gente não deve encostar nas paredes, né? A maioria é de aço inox, material sintético, ou seja, uma temperatura mais baixa, a viabilidade do vírus é maior. Então, o elevador, botão do elevador e o próprio espaço do elevador é um local complicado. Então, que o uso da máscara nessas situações se torna muito mais importante do que na própria rua. Sim. Na rua, sempre o risco é menor. Né? O que acontece? Você está num ambiente livre, alguns metros de distância, a chance de você entrar em contato é muito baixa. Tá? Mas você usa a máscara porque você não sabe se daqui a 2 minutos você não vai encontrar com alguém a meio metro de distância. Né? Então você tem que... Está prevenido. E outra, se você fica pondo e tirando a máscara, você aumenta o risco de se contaminar. Então você saiu de casa, você põe a máscara. E você tira a máscara só quando chegar em casa. Se aqui eu estou na rua, fico sem. Eu vou entrar no mercado, eu ponho. Tá? Eu saí do mercado, eu tiro para entrar no carro. Mas eu vou na padaria, eu ponho de novo. Tá? Então, esse pôr e tirar da máscara
Tá? Eu posso ter contaminado a mão em qualquer outro lugar, ou se a parte externa da máscara está contaminada, eu me contamino. Tem gente que acha que dentro do carro tu está protegido, mas não imagina que ao entrar ou sair de um outro lugar tu está trazendo ou levando alguma contaminação. A gente deve fazer a higiene do carro também, álcool 70 ou algum outro produto, né, para a limpeza do carro também. Doutor, qual é o procedimento especialmente com crianças? Porque é difícil, dependendo do tamanho das crianças, a idade das crianças, usar máscara. Então, essa geração me parece que está aprendendo uma outra coisa que a nossa geração e as gerações anteriores não aprenderam, porque não precisavam também, né? Sim. Eu acho que as crianças, eu acho que até o problema são as muito pequenas, né? Exato. E claro, o uso da máscara inicialmente ele é desconfortável, mas né? a gente já está vendo crianças assim pequenas usando máscara. Usando máscara. É muito mais fácil modificar a cultura e o comportamento numa criança do que em nós, né? Nós temos uma dificuldade de mudar os nossos hábitos, de mudar a nossa postura muito grande, né? Então, uma criança ela está absorvendo tudo isso do mundo, então ela está aprendendo, é mais fácil modificar. Mas crianças pequenas realmente é muito difícil, vai botar a mão, aí o distanciamento. Né? O distanciamento. É o mais cômodo e mais fácil. E mais efetivo. Porque como assim, a máscara, se você botar a máscara nessas crianças e botar elas na escola de volta, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A não ser que você coloque todas as crianças com todos os EPIs como se coloca dentro de uma UTI. Porque elas vão precisar ir no banheiro, elas vão ter que tirar esses EPI, elas vão tomar água, elas levam, enfim, são 20, 30, 50 crianças dentro de uma sala de aula. Você não tem 2 metros quadrados, né? Para cada um. Então, as crianças são vetores de todas as infecções, né? Elas adoecem menos, então elas são vetores para trazer esse vírus para dentro das casas, para o avô, para a avó, para o pai, para a mãe. Doutor, estamos nos encaminhando para os nossos últimos 3 minutos, então eu gostaria existe uma previsão da nossa curva descer ou nós estamos ainda subindo? Nós estamos em fase inicial da epidemia no Brasil ainda. Alguns estados mais adiantados, outros menos. Nós estamos um pouco mais atrasados no Rio Grande do Sul, o que é bom, né? Sim. Ou seja, se nós tomarmos medidas efetivas nesse momento, nós temos a chance de não termos um pico tão grande quanto outros estados, né? Como São Paulo, Rio, Amazonas, né? Então nós estamos no início da epidemia ainda. Ainda não estamos no pico. Esse pico, imagina-se que aconteça entre maio e junho, né? Eu creio que antes de setembro nós não tenhamos assim uma queda significativa. Pelos dados que se tem, pelas coisas que nós lemos, enfim, mas a situação crítica até agosto e possivelmente a partir de setembro, fase descendente de curva. Então eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos em que a doença está na comunidade, mas não está numa situação crítica, que nós reforcemos as medidas de controle. Entre elas o isolamento, a mudança de comportamento, né? Para que nós tenhamos uma situação não catastrófica. Doutor, temos ainda 2 minutos, então, aulas então só à distância? Eu imagino por mais um bom período. Por mais algum período. Eu acho que, enfim, a questão da educação sofreu um revés grande. Acho que é uma oportunidade também de se reinventar. Tem instituições já suspendendo o primeiro semestre. E não sei, pelo que o senhor está falando, se o segundo semestre também não vai ter problemas. Exato. Eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada, tem que se levar em conta, né? Qual é o objetivo da educação? A qualidade da formação, né? Então, eu acho que esse tem que ser o mote, né? É para isso que serve a educação, qualificar, né, o nosso estudante. Bom, nesse momento, lançamos mão de educação à distância? Sim, mas ela não substitui a educação presencial, né, especialmente em algumas atividades. Acho que temos que manter os nossos alunos, né, com algumas atividades, sem dúvida, mas acho que o foco é a presença, né? E eu não vejo como uma dificuldade do ponto de vista da educação essa dissociação do ano letivo
com o ano civil. Afinal, a vida continua A vida continua depois. por muito tempo, né? Nós esperamos, né? Nós esperamos que a vida continue por muito tempo e o foco da educação é a qualidade do ensino. Essa é a visão pessoal que a gente tem. Dr. Gritti, mais uma vez o nosso agradecimento pela sua presença. Acredito que as suas colocações tenham contribuído imensamente para que a gente tenha um pouquinho mais de clareza a respeito desta situação. E, por favor, né, não acredite, a gente não falou disso, existem muitas fake news andando por aí, especialmente nesse período. E muitas fake news estão prejudicando mais, claro, a fake news mais prejudica do que ajuda. E vimos essa semana, inclusive, uma estarrecedora que foi provado que não está acontecendo, que é aquela de um caixão em cima do outro lá. Sim, sim. É algo que inadmissível numa... A desinformação, ela é catastrófica. É outra pandemia. É outra pandemia. Então, por favor, muito cuidado nesse momento. Dr. Gritti, mais uma vez, mais algum recado? Não, acho que é isso. Ouçam, leiam locais confiáveis, órgãos oficiais, procurem pessoas que vocês conhecem, não disseminem vídeos que vocês não sabem de onde vêm, nem informações que não sejam checadas. Obrigado mais uma vez, obrigado a você de casa que todas as semanas nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.